Esse podcast é apresentado pela Copastor. Olá, sejam todos bem-vindos ao voo 045 de saída de emergência. Eu sou o Daniel Amorim e junto com a Aline Rodrigues vamos conduzi-los no bate-papo de hoje. Tripulantes, microfones em automático. Falar de propósito para alguns pode dar arrepio, para outros, conforto, realização. Qual é a grande questão da vida? Viver com propósito ou viver por um propósito? Mas, de fato, o que é um propósito? Todo mundo tem um propósito de vida? Nasce com a gente ou temos que construí-lo? Por que essa palavra gera tanto debate hoje em dia? Como disse Siri Prembaba, ao reconhecermos nossa verdadeira identidade, nos tornamos livres para ser quem somos. Então, com essa frase de hoje, vem junto com a gente falar um pouquinho sobre propósito. Bacana, Dani. Eu sou a Aline, vou conduzir junto com o Dani, conforme ele comentou. E para esse bate-papo, nós trouxemos a Fabiana Souza Fina para falar um pouco mais com a gente, debater esse assunto sobre propósito. A Fabiana já vem desse mundo de RH, de desenvolvimento humano e organizacional, coaching, mas eu quero que a Fabiana se apresente para nós. Fabiana, seja muito bem-vinda. Pode se apresentar, por favor. Obrigada, Aline. Obrigada, Daniel. Olá, pessoal. É um prazerzão estar aqui, ainda mais falar de um tema assim que traz conforto para mim. Meu nome, então, é Fabiana Souza Fina, podem me chamar de Fabi, tenho 41 anos, sou mãe da Vivi e da Juju, sou uma pessoa muito animada, as minhas filhas, inclusive, falam que a mamãe é engraçada. Eu construí, profissionalmente falando, uma carreira, basicamente na indústria automobilística, por onde eu fiquei 24 longos e gostosos e maravilhosos anos, mais da metade da minha vida, né? Eu tive por várias áreas estratégicas, todas foram áreas corporativas, e inclusive recursos humanos, né, com essa parte de gestão de competências, até que no meio do ano passado eu escolhi aí fazer uma mudança de carreira, eu decidi experimentar novos lugares, novas necessidades que estavam vivas dentro de mim. Eu escutei um pouquinho do meu instinto, que eu acho isso bacana também da gente mencionar, e eu fiz uma transição de carreira. Com isso, atualmente, eu estou muito, então, na área de desenvolvimento humano e organizacional, de uma forma mais autônoma, tenho uma parceria com uma amiga aí incrível também, que a gente tem uma jornada parecida, onde a gente leva esses conteúdos de desenvolvimento para as lideranças e para os times nas organizações, e eu também atuo como coaching, tenho 2 certificações de coaching, tenho pós-graduação em gestão de pessoas, e faço esse atendimento individual para coaching de carreira, onde eu falo que é muito de ajudar o meu cliente a se mover até o sonho dele. Então, tudo isso tem me feito também muito feliz. Eu estou estudando uma capacitação de yoga, que para mim é fundamental trazer isso aqui, porque faz parte de mim e da minha carreira também, que eu estou construindo agora, novinha em folha. O yoga, para mim, é uma filosofia muito importante, onde a gente fala do tapetinho e do tapetinho para fora, e ela me ajudou muito também, como filosofia mesmo, em construir essa trajetória. Então, eu acho que é isso que eu tinha para falar de mim, a gente vai trocando, Aline. Super interessante, já gostamos desde o início, Fabi, seja muito bem-vinda, tenho certeza que vai ser uma troca super legal, até para esse movimento seu mesmo dessa transição, né, desse novo, reescrever sua nova página, né, acho que faz muito sentido dentro de propósito. A nossa vida é uma página em branco, a gente vai escrevendo cada folha ali, sempre vai ter uma novidade, algo positivo que a gente possa trazer e se reinventar, independente de qual fase que a gente está na vida ou não. Super legal. E para falar sobre propósito aqui, a gente também estuda e procura bastante informações, e eu vi um diálogo que eu achei muito interessante, que traz essa reflexão, que é do filme Alice no País das Maravilhas, né? E é mais ou menos assim, é a Alice perguntando para o gato qual o caminho que ela deveria tomar,
né? E o gato responde para ela: depende, aonde você quer chegar, Alice? E a Alice responde: não sei. E o gato responde para ela: então, tanto faz. Basicamente, nesse diálogo, a gente consegue ver que ela está precisando de um caminho e pergunta para uma outra pessoa aonde que ela quer ir, mas ela mesma não sabe o seu direcionamento, né? Então, esse diálogo traz uma reflexão para a gente, queria que a gente debatesse um pouquinho sobre ele, que é esse lugar, né? Esse seria o motivo da gente ter um propósito, Fábio? Faz todo sentido ali, né? É muito bacana esse ponto de partida aí que você trouxe. Porque a gente precisa de um destino, né? Realmente de um ponto de chegada. Nesse caso, ela poderia chegar a vários lugares e não identificar que ela estaria alcançando, uma vez que ela não programou aquilo que ela quer. No coaching, a gente fala muito sobre isso, que é realmente da pessoa entender onde ela quer chegar. E aí tem uma perguntinha fundamental. Por que aquilo vai ser importante para ela? Por que ela acorda? Eu acho que uma das perguntas que a gente mais vê quando a gente vai falar sobre propósito é: por que você acordou? Para que você acordou? O que te motiva durante o dia? Né? Quais são aquelas coisas que você mais faz? Quais são aquelas coisas que você mais sente prazer em fazer? É ali que está o teu propósito. Às vezes as pessoas também procuram no sentido de, eu vou bater nessa porta aqui, se der errado eu volto, eu vou bater nessa porta aqui, se der errado eu volto. Ok, também pode ser um caminho, mas eu vou muito para o caminho, Aline, do autoconhecimento. Que no autoconhecimento, você já vai se respondendo a essas perguntas. Então, por que eu acordo? O que eu gosto de fazer? O que eu faço que me deixa muito feliz? E você vai trilhando. E aí, se eu puder comparar um pouquinho, né, com a minha história, eu falo que desde pequenininha eu gostava de cuidar. E eu tenho uma irmã mais nova. E quando eu lembro, ela tem 4 anos, a nossa diferença. Então, eu tinha 7, ela tinha 3, né? E eu sempre gostava de cuidar, sempre gostava de cuidar, sempre gostava de cuidar. Com 16 anos, eu já fui tomar uma decisão de carreira profissional, porque eu realmente precisava trabalhar, eu precisava de uma remuneração, e era uma época, assim, secretariado e magistério. Gente, eu sou da década de 80, fiz secretariado. Então, estava vivo dentro de mim, que eu gostava de cuidar, que eu gostava de comunicar, que eu tinha facilidade em comunicar, em atrair a atenção das pessoas. Então, assim, para mim foi muito bom que esse movimento, foi quando eu entrei na empresa onde eu fiquei 24 anos, eu entrei com 16, eu entrei numa carreira secretarial, e tudo aquilo me fazia muito bem, me fazia muito feliz. E eu fui sempre fazendo essas perguntas para mim. Mas eu estou feliz? O que me deixa mais feliz, né, durante o meu dia? É aquilo que eu quero experimentar mais. E aquilo vai ter a ver com o meu propósito, porque aí vem uma coisa muito chave, Aline, ver se faz sentido aí para você. Tem a ver com os nossos talentos, com aquilo que é nato, com aquilo que eu faço de melhor e de leve, que ainda não fui, digamos, contaminada pelo ambiente. Então, quando eu falei de quando eu era pequenininha, que eu nem tinha tido ainda tanto contato com o mundo lá fora, eu percebia que eu gostava de cuidar, que eu gostava de comunicar, que eu gostava de ensinar também. E então, para mim, que é por aí. Sim, você precisa saber onde você quer chegar, mas não é, digamos, num chute. Você tem perguntas para se fazer, você tem o caminho do autoconhecimento para percorrer. Isso, e eu acho que o ponto do autoconhecimento é algo que pega também nas pessoas, né? Se autoconhecer, parece uma coisa simples quando a gente fala, claro, eu me conheço, mas ele é tão profundo que faz ter esse momento, né? Às vezes a gente coloca o nosso futuro, ou o nosso propósito, o nosso caminho na mão de uma outra pessoa, para que ela defina o nosso caminho, ou para que a gente siga aquele caminho que foi proposto, seja ele de carreira, seja ele de vida, seja ele um caminho simples, que nem a Alice queria pegar, e que ia levar talvez ela para lugar nenhum, né? Mas como que o autoconhecimento faz diferença? Você sente isso quando você está nas suas mentorias, nos seus coachings, que as pessoas têm dificuldade de se autoconhecer? Total, Aline.
total dificuldade de se autoconhecer. A gente acaba sendo muito moldado pela sociedade, né? Muito moldado por uma cultura, desde a nossa casa, desde a nossa criação, né? Então, eu trago muito para os coaches, para os mentorados, do que eu aprendi. Quais foram os modelos mentais que eu aprendi? Quais limitações me colocaram, mas aquelas limitações não são minhas. Então, isso é muito interessante também da gente avaliar. Por que eu estou me prendendo, me segurando numa situação, achando que ali tem um limite? Foi uma limitação de um modelo mental da minha infância ou da minha primeira experiência profissional? Pode ter sido tudo isso. Então, esse caminho do autoconhecimento, seja com leituras, eu falei do yoga, para mim, o yoga me ajudou muito por conta muito da meditação, sempre fui muito de uma linha, assim, de meditação, de oração, de me ouvir. E as pessoas não têm se ouvido. Então, isso também é autoconhecimento. Ai, como que eu faço autoconhecimento? Eu só indo para terapia? A terapia é joia. Fiz 7 anos. e faço de novo, e já parei, já voltei. Então, super recomendo. Mas tem leituras para você fazer, conversas construtivas com um amigo, com o terapeuta, com o coach, com o pai, com a mãe que te conhece. Tem muitos testes, a gente de desenvolvimento humano e organizacional, né, Aline, você é de RH também, tem muitos testes para captarem tudo isso, mas você precisa se ouvir. E aí também, a meditação funcionou para mim, o yoga funciona para mim, e sempre funcionou. Para outras pessoas, pode ser escrever. Então, eu observo muito isso nos atendimentos, né? A pessoa vai escrever. É fundamental que as pessoas olhem para si mesmas. Então, de fato, quais são seus talentos? De fato, quais são as suas competências? Aquilo que você faz bem, é uma pergunta provocativa que eu vou fazer agora, Aline. Se você não precisasse ganhar dinheiro, se você não precisasse provar nada para ninguém e nem tivesse preocupada com o julgamento, o que você faria com o seu tempo? E eu falo que é uma pergunta provocativa porque é difícil até de ir para esse lugar, por conta da nossa cultura, dos modelos mentais impostos. A gente não está acostumado a pensar fora da caixa e pensar sobre nós mesmos, né? O ponto que você trouxe sobre cada um vai se encontrar no seu formato de autoconhecimento, né? Você tem os seus métodos de tentar trazer essa forma de se autoconhecer. Eu também, eu comecei para mim é muita escrita. Então, tem mais ou menos aí há uns 6 anos atrás, para mim, a questão de escrever, colocar o que eu estava sentindo, aonde eu queria chegar, quais eram meus objetivos, quem era eu realmente, foi muito nessa questão de eu escrever páginas, assim. Então, para mim, ali é algo que eu me encontrei. Sempre fui desde criança, sempre fui aquela criança que tinha diário, que gostava de escrever, sempre fui uma pessoa que gostava muito dessa questão, mas ali, a partir daquele momento, veio, putz, é isso que eu quero fazer, é esse caminho que eu quero seguir, essa sou eu, né? E trazendo a indagação do que você trouxe, né? Para mim, Aline, o meu olhar muito é para pessoas. Então, se não fosse a questão de ganhar dinheiro ou algo nesse sentido, sempre junto com pessoas, independente se eu vou estar no RH, se mais para frente eu quero me formar, também fazer uma formação em coaching, então é algo que eu gosto também. Super me identifiquei com você falando sobre a transição. Então, é algo que eu também tenho essa vontade, mas para mim é muito claro que é com pessoas. Formato do crachá que eu tiver dentro de uma empresa, né? Seja dentro de uma corporação, seja trabalhando individualmente, seja com pessoas. Então, esse é o meu propósito, né? Esse é o meu objetivo, esse é o meu contato. E qual que é o seu, Dani? Eu ia falar para vocês que eu ia se viver na praia, tomando uma água de coco, relaxando todo dia, né? Mas, se a gente for, por exemplo, olhar, tipo aquele filme Lagoa Azul, né? O tradicional da sessão da tarde, até para eles fica pacato, né? Você viver por mais que esteja super tranquilo num paraíso, tem uma hora que aquilo desgasta por ser o mais do mesmo. Então eu seguiria um pouco do seu raciocínio, Aline, eu seguiria um pouco de, enfim, trabalhar com pessoas, ajudar pessoas de alguma forma, sabe? Ser útil fazendo o bem para alguém. E fazendo um pouquinho aqui do que você já trouxe, Fabi,
Queria te perguntar, não sei se tem algo histórico dentro de propósito, porque eu acho que é uma coisa muito nova. E eu queria entender com você se não é, por exemplo, um movimento modismo, que todo mundo agora fala, né? A ascensão das redes sociais, do eu preciso ter um propósito, eu preciso vender, com que as pessoas busquem um propósito, até parece que de fato parece que as pessoas estão um pouco perdidas às vezes, né? Talvez um pouquinho da nossa cultura também brasileira, de já ter que entrar para o mercado de trabalho muito cedo, como foi, por exemplo, a minha estrutura familiar, e aí às vezes você não se conhece tão bem para entender qual é a carreira, qual a jornada que você quer seguir, né? Então, enfim, eu queria entender de você se você acha que é um pouco de modismo que está influenciado aí por redes sociais, ou se de fato é uma coisa que sempre foi do ser humano e agora que está se falando um pouco mais. Dani, sensacional o que você trouxe. Não é modismo, sempre se falou. Isso é realmente nosso de chegarmos ao mundo com essa necessidade de se reconhecer naquilo que a gente faz. Então, isso é uma necessidade do ser humano, né? Quando o bebezinho chora, o que ele está demonstrando ali? É ele que está fazendo, ele não está fazendo por mais ninguém, é por ele, é uma necessidade que ele precisa atender dele. Tem um dos livros que eu já posso ir deixando as minhas citações aqui ao longo das dicas. Um dos livros que eu quero deixar de citação aqui é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É uma história muito forte, é um psicólogo no campo de concentração. Eu confesso que eu ainda não li esse livro inteiro, eu volto, eu choro, me emociono, mas ele tem partes bem profundas, e o que você perguntou me levou muito para um lugar aqui de um filósofo alemão, Nietzsche. Ele fala: quem tem por que viver pode suportar qualquer como. Então, isso explica a sociedade do tempo todo. E talvez mais, hoje, também pelo que você falou, Dani, porque a gente está muito estressado, a gente quer fazer tudo, a gente quer copiar o que o outro está fazendo, a gente se compara demais, a gente compete, os ambientes, principalmente organizacionais, e eu te diria até que os educacionais, né, quando a gente está, eles fomentam uma competitividade, uma concorrência tão grande, que faz com que a gente saia do nosso lugar. Então eu vou deixar de ser Fabi para ser Aline, porque eu quero trabalhar onde a Aline está trabalhando, porque eu quero ter o namorado que a Aline tem, porque eu quero... Que me lembrou muito, ouvindo aqui o Dani, com atenção, de que há uma dúvida que paira realmente na cabeça das pessoas. É um modismo, é de agora? Não é, mas pensando agora, né, me ocorreu, pode estar mais exacerbado, porque existe esse lugar de fuga, né? Eu costumo dizer também, a gente vê muito por aí, um excesso esconde uma escassez. Então, é um excesso de copiar o outro, ou de competir com o outro, que o que eu estou escondendo, muitas vezes sou eu de mim mesma. Então, essa frase que vem aqui nesse livro do Frankl, quem tem por que viver pode suportar qualquer como. Eu acho que ela leva muita gente para esse lugar de propósito. Talvez, se eu não suportei o como estava acontecendo na estrutura que eu estava, é porque o meu porquê não era o suficiente ali. E tá tudo bem, tá? Não quero vir com a psicologia extremamente, tá tudo bem, Fabiana? Não. Mas são os sinais. São os sinais que a vida tá dando. E aí, se eu não ouço, por exemplo, continuo lá, né, na vida que eu levava, aquele formato, trabalhava, sei lá, 10, 12 horas por dia, não dedicava o meu tempo que eu queria para as minhas filhas, né, já falei que eu tenho 2 fofinhas, não dedicava esse tempo, não falava com a minha mãe, porque eu estava na organização, estava a serviço da pessoa jurídica, daquele CNPJ, aí não podia ligar para minha mãe, não podia ligar para o meu marido, não podia ligar para o colégio das meninas, eu não podia marcar meu médico, aí eu fazia tudo isso depois do horário, aí depois do horário eu corria, enfim, chegou uma hora que eu não consegui sustentar, é a minha vulnerabilidade aqui. O que tinha por trás? O meu porquê. Por que eu levantava todos os dias? E eu lembro, foi até uma das conversas muito sinceras com a minha gestora de recursos humanos, né? Eu falei para ela,
Porque eu quero levantar para estar mais com as minhas filhas. Eu quero ser uma mãe inspiradora, inclusive para outras mães. E eu não estou sendo, então eu não estou sustentando aquele como. E aí eu penso, né? Como eu posso ser essa mãe? Porque o meu porquê está mais forte. O porquê é a identidade. Quando a gente, né, a gente fala de pirâmides dos níveis neurológicos, por exemplo, talvez fique também aqui uma outra dica do Robert Dilts, é sensacional, a Aline está balançando a cabeça, talvez conheça, eu trabalho muito isso no coaching também, porque a gente vai conduzindo as conversas, dessa questão de ambiente, que é a base da pirâmide, a gente passa por comportamentos, por capacidades, até a gente chegar de fato na identidade, que vai ter ali o seu propósito, que está ligado às crenças, que a gente já falou, que são aqueles modelos mentais, se eles foram limitantes ou não. E se por um tempo eles me limitaram, você tem que trabalhar, você tem que ser uma mulher que tem que ter uma carreira XYPTO. Ok, foi um caminho muito bacana, e tem todos os aprendizados ali. Mas olha como o autoconhecimento ajuda. Eu fico me perguntando, eu tenho um porquê maior que esse como? Eu tenho, então eu não sustento esse como, eu vou para o próximo nível do jogo, né? Eu vou para o próximo nível do jogo. Então, eu só queria pegar mais um gancho, Dani, do que, acho que eu respondi a sua pergunta do modismo, ou desde sempre, que é uma necessidade do ser humano, e eu falei, né, eu preciso me reconhecer nas atividades que eu exerço. Então, naquelas atividades e isso, né, desde o Homem da Pedra, que o que ele tinha no mindset, a mentalidade dele, era outra, diferente de agora. Mas eu preciso me reconhecer naquilo. Aquilo precisa fazer sentido, que é a palavra forte, né, do propósito. Sentido, significado. Deixou de fazer, eu deixo de me sentir reconhecida, eu deixo de me sentir pertencida, né, eu deixo aquele sentido de pertencimento. E aquilo não vale mais para mim. Vou para o próximo nível do jogo, me pergunto. E aí, onde eu quero pegar o gancho do que você também falou antes, Daniel, que foi incrível. Eu quero ajudar pessoas, por que eu vim aqui, o que eu posso deixar de contribuição, o que eu posso deixar de legado. Porque o legado também está muito ligado a essa questão da identidade e da contribuição. Todos os meus talentos, eles vieram comigo no meu chipzinho aqui, com um propósito. Por isso que fala, todo mundo tem um propósito e uma missão. Deus, ou a espiritualidade, ou o universo, e aí cada um acredita como chegou aqui da forma que quiser, mas que você chegou com determinados talentos, isso é inegável. A Aline falou muito do escrever, o quanto ela se descobre, o quanto ela se reconhece quando ela está escrevendo, né, Aline? E eu me reconheço, eu fico tão leve quando eu estou conduzindo uma conversa construtiva, guiando uma meditação, guiando uma oração, que eu percebo que eu impacto as pessoas com aquilo. Eu percebo que eu estou utilizando e que eu estou utilizando o que me foi dado e eu estou servindo. Então, esse serviço também é muito importante. Acho que é até um pouco de uma dica também, que foi o exercício que eu fiz durante aquele período. Eu vou sair da empresa ou não vou? Será que eu saio? E foi me dando tanta clareza, porque aí eu já falava o contrário, eu falava, por que eu tô aqui ainda? Entende? Conforme eu fui me perguntando, conforme eu fui avaliando, checando tudo isso, chegou uma hora que eu falei, mas por que eu tô aqui ainda? Eu posso fazer isso, 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 isso e isso. Fabi, antes de eu chegar uma outra pergunta que eu queria te fazer, você já trouxe um pouco da sua jornada, né? Putz, e aí talvez muitas pessoas se identifiquem com ela. Poxa, 24 anos, você nasceu, você criou, você não teve outras experiências em outras corporações. Você viveu sua vida até ano passado, pelo que a gente conversou, na mesma empresa, na mesma cultura. E o que eu queria te perguntar sobre, pessoalmente, você acha que você viveu um propósito durante esses 24 anos, ou a Fabi se descobriu saindo desse ciclo agora para viver um propósito? Adorei a pergunta, Dani, porque ela é um pouco das duas coisas.
como eu falei lá atrás, né? Quando eu entrei, o secretariado, a escolha do secretariado, essa coisa do servir, do ajudar, tá ligado ao cuidado, tá ligada à minha relação com o outro. E um dos meus talentos, que é uma outra dica de livro que eu quero deixar, a gente pode até depois no final repassar, Descubra os Seus Talentos Fortes, esse livro aqui foi tudo, assim, para mim, sabe? Nesses últimos, é muito bom. Nossa, o meu talento de RH ali. sabe de todos. Todo mundo vibra. Eu tenho talento conexão, eu tenho talento empatia. Os meus 5 pontos fortes, eles são 100% voltados a pessoas, a relacionamentos. Então, eu estava no secretariado, muito bacana, mas aí a coisa começa, eu fui para assessoria de vice-presidência, assessoria de diretoria, a coisa começa a tomar uma amplitude que, no meu caso, né, comecei a me distanciar um pouco das pessoas, me relacionar um pouco mais com negócio, business, questões mais operacionais, e por aí vai, e talvez mesmo em recursos humanos, são tantas funções que a gente desempenha, são tantas atividades, então eu vi que eu tive, sim, a oportunidade de viver o meu propósito, mas chegou um ponto, e eu estava fazendo uma linha do tempo aqui para mim, de 5 anos para cá, mais ou menos, então foi quando a minha filha mais nova ainda tinha 4 anos, que eu comecei a me questionar. Não foi ano passado que eu falei, não, eu vou sair, né? Então, é um processo que já está aí levando uns 5 anos, que eu comecei a me questionar. A maternidade abriu muito a minha mente. Então você percebe que mudam coisas na nossa história, e aí a gente muda um pouquinho a direção do volante. E os meus talentos continuam os mesmos, porque isso é nato. Mas eu começo a ter consciência que existe um mundo de possibilidades, eu costumo chamar de infinitas possibilidades, que se abrem quando eu redireciono aqui onde eu quero chegar, porque agora eu não quero chegar, sei lá, só aqui na cidade do lado, eu quero ir mais 2 cidades para frente. Então eu redireciono, boto mais gasolina, boto mais combustível, eu era da indústria automobilística, né, gente? E me reabasteço. Então, assim, eu sou mãe, a maternidade para mim é uma coisa muito importante. Eu tô caminhando para fazer 40 anos e, tipo, meio que aquela reflexão, é metade da minha vida, né? Aí eu brinco, eu fiz transição capilar, eu tinha também, por conta de modelos e de sociedade, eu tinha o cabelo liso, aquela coisa de chapinha, sabe, de progressiva. Eu mudo o meu cabelo, eu falo, não quero, esse cabelo não é meu, esse cabelo não me representa. Então, eu não diria que eu não estava vivendo o meu propósito, porque eu acho também muito bacana da gente reconhecer o tempo todo, para todo mundo aí que vai escutar a gente, né, e também é do coaching, que eu faço o melhor que eu tenho com os recursos que eu tenho. Então, eu fiz o melhor que eu tinha com aqueles recursos, mas os recursos também vão mudando, conforme a gente vai crescendo, que é uma questão de consciência. E aí, eu fui separando coisas bacanas aqui para trazer para a nossa conversa, e que eu acho que as pessoas podem se perguntar, assim como você perguntou, né, para mim, mas Fabi, e agora é o teu propósito, ou foi antes, ou depois? É a coisa da revelação, né? Esse também é o propósito, a coragem de ser quem somos, do Siri Prembaba, que você mencionou no começo. Então, é uma questão, é um processo, né? Processo é uma questão de tempo. Você pode ainda não ter consciência do que veio fazer aqui, mas está vivendo as experiências necessárias. Em algum momento vai ter essa revelação. Então, para mim, todas as experiências que eu fui vivendo no secretariado, na assessoria executiva, na vice-presidência, em recursos humanos, eu trabalhei na fundação também, num braço social da instituição, com ONGs, né, com pessoal de terceiro setor. Então, tudo isso foram experiências necessárias para eu ter uma revelação. E hoje eu vivo o meu propósito muito, porque quando eu entro numa sessão de coaching com uma pessoa que eu consigo, com as ferramentas, com as metodologias, levá-la para o melhor lugar, ajudá-la, né? Porque a gente vai sozinho, na verdade, tá? A gente precisa de algumas ajudinhas mesmo, para o melhor lugar, e eu passei por isso, porque eu fui fazer a terapia, eu fui fazer o yoga, eu fui meditar, eu fui fazer retiro espiritual,
E é que eu sou meio doida também, né, gente? É o que a gente falou ali, né? Cada um faz aquilo que melhor lhe convém. Eu fui ler e eu também fui fazer coaching. Eu com uma coach e eu era a cliente dela, para eu entender também o que estava acontecendo comigo. Ah, e eu também tive uma mentora. Eu fui mentorada, aliás, algumas, tá? Agora eu já sou mentora, mas eu fui mentorada muitas vezes. E eu não quero parar também. Uma outra coisa que eu diria que é bem importante, como o processo é vivo, né, que a gente acabou de falar, tenha sempre ou aquele amigo de confiança, o coach, e volta, como eu falei, já voltei para terapia, eu volto para mentoria a qualquer tempo, quando eu acho, eu tô precisando, aí tem o grupo lá dos coaches, né, fala, alguém fez uma sessão de coaching comigo? Não para, eu falo que é orgânico. Vou fazer uma outra pergunta, só fazer na verdade, um aprendizado que eu tive com as suas falas, né? Que eu acho que é interessante, que talvez as pessoas, enfim, que estão escutando a gente, elas também tenham essa reflexão. Mas dá pra gente, porque às vezes as pessoas se frustram, né? Principalmente hoje em dia, com muita comunicação, muita informação nas redes sociais, que anos atrás a gente não tinha esse bombardeio, então hoje as pessoas se frustram muito fácil. E pela sua fala, dá pra gente observar, eu acho que isso acalma as pessoas, de que é um aprendizado. Foi o que você falou, poxa, talvez eu não tenha, eu vivi um propósito durante os 24 anos, e hoje você vai viver um outro, né? Então, ou seja, a gente talvez pode mudar de propósito, ou talvez a gente pode estar sendo preparado durante o ciclo atual para viver algo maior, para viver de fato seu propósito, né? Porque eu acho que esse é um grande aprendizado, eu acho que isso acalma um pouco as pessoas de que, poxa, talvez se não é agora, se você não está sentindo que é agora, calma. Talvez você está sendo ou está passando por algum teste, né, alguma preparação. Enfim, eu queria fazer essa observação que eu achei bem legal do seu comentário. Legal, legal, é isso, é isso. A gente até fala assim, o meu propósito não muda, ele aumenta, como você falou, ele pode ser maior. O meu trabalho pode mudar, o meu ambiente pode mudar, que é aquela questão da pirâmide que eu comecei a falar, assim, né? O ambiente, os comportamentos, essas coisas todas podem mudar, mas o eu aqui em cima, a minha identidade, o meu legado não muda. A gente é que acaba se descolando um pouco por conta desses burburinhos, distrações e regras externas. Muito legal, Poxa, Dani. e é sensacional, porque pensa, imagina se todo mundo tivesse uma vida fixa, né? Tipo, ó, o seu caminho é só esse, meu irmão. Você não tem para onde ir. Putz, né? A gente tem um mundo inteiro para descobrir. Eu acho que isso que é legal, que talvez nesse processo de descoberta é quando, opa, encontrei aqui o meu propósito, independente da idade. Vai lá, Aline. Exato. Show. Tem muito claro isso, né? Eu acho que volta lá no início, quando a gente falou do autoconhecimento. Você tem esse autoconhecimento, tem essa autopercepção, por mais que você não esteja com o teu propósito tão claro dessa forma, chegando lá, né? Igual a Fabi já se encontrou nesse momento, mas ela veio nessa construção, nesse momento. Ela já estava dentro do propósito dela, só não estava no formato que hoje traz tanto conforto para ela, no formato que ela se encontra atualmente, né? Trazendo uma outra pergunta também para a gente trazer de debate, é a diferença, né, de propósito, objetivos, metas, também, escutando um pouquinho da filósofa e professora Lúcia Helena Galvão, ela fala sobre a diferença entre propósito e projetos pessoais, que os projetos pessoais é algo temporário, né, o projeto é algo temporário, e o propósito está no campo de ser, né, que é o ponto da pirâmide ali, que a Fabi trouxe para a gente. Quando a gente tem essa clareza, a gente consegue diferenciar, né? Eu acho que muitas das pessoas veem, tipo, propósito é algo novo, é modismo, é projeto pessoal, é projeto de vida. O que é o propósito, né? A gente ser. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho essa diferença para a gente também, das metas, objetivos, quais são essas diferenças para o ser do propósito. Genial, Aline, muito legal você ter feito aí essa fala, e vou até reforçar, para as pessoas não acharem que o propósito é o que eu faço. O propósito não é o que eu faço, o propósito é o que eu sou, o propósito é o ser. Ele está numa dimensão aí acima. E ele é tão ligado à minha identidade que ele é a minha bússola, né? Que ele é a minha referência. Então, observe pelo que você foi guiado até agora. Talvez esse também seja um insight de propósito. O que te guiou até agora?
o propósito leva a gente para fazer as nossas escolhas, é com base no nosso propósito. Quando a gente tem ele claro, né? Que foi também o que a Aline falou. Quando a gente tem ele claro, ele norteia as nossas escolhas. E ele norteia muito, assim, da nossa intenção. E é muito legal o impacto que isso dá, e eu vejo, assim, no dia a dia, na confiança que os outros têm em você. Porque aquilo vira tão você está tão uníssono com o teu propósito, e está tão íntegro do que você é, que é o teu propósito, com o que você faz e o que você fala. Isso, eu vou chegar na tua resposta, desculpa estar fazendo, mas é que me veio aqui como sendo muito importante, tá, ali, essa integridade, né, do que você é, o que você faz e o que você fala. Aí tá tudo em torno da tua intenção, que é guiada pelo teu propósito, desde que você tenha clareza, e isso gera uma confiança, tá? E aí, eu também vou seguir assim, só para contar uma historinha, até para que as pessoas também percebam, né? O Dani falou, às vezes as pessoas se veem um pouco na história dos outros, e é isso, as histórias conectam. Eu fiz essa minha transição de carreira, o coaching não era uma alternativa na minha lista, embora eu falei das infinitas possibilidades, começava com professora de inglês, começava com palestrante de diversidade e inclusão, treinadora, aquelas coisas que estavam assim bem quentinhas. Eu tinha feito uma formação em coaching em 2018 e mal sabia que eu ia fazer a segunda em 2021. Mas eu me desliguei da empresa e algumas pessoas ligavam para mim, Fabi, você saiu, não acredito. Vamos marcar um café virtual? Eu marcava um café. Isso aconteceu com executivo de primeira liderança, isso aconteceu com um executivo já de um cargo um pouco mais sênior, isso aconteceu, eu brinco dos meus ex-trainees, porque eu cuidei por um tempo de programa de trainee, e quando eu vi o café virtual, não era para saber se eu saí, porque eu saí, era um papo de carreira, era um papo de vida, e aí no final do dia eu falei assim, nossa, Fabiana, você está fazendo coaching com eles, vai estudar de novo, se atualiza e já vai trabalhar, né, criança? Você percebe Plim. quando você... O plim-plim. Os insights, né? E tá ligado com todo aquele cuidado, e enfim. Aí a pergunta da Aline, né? Engraçado, né? Como um assunto lembra outro, mas tá tudo aqui, ó. As metas, os objetivos, né? O que eu diria? Não necessariamente na mesma proporção, mas o propósito é algo bem, bem grande, bem maior, que ele talvez pudesse estar ligado aos seus objetivos, né? Mas ele ainda está acima, tá? E os objetivos a gente classifica, né? Então, e eu adoro fazer uns planejamentos, assim, eu sou de pessoas, mas eu também tenho planejamento estratégico, gente, eu adoro fazer planejamento de 5 anos, de 1 ano, abro por mês, então ali eu coloco, esse ano eu quero tirar uma certificação internacional de coaching, eu quero ter mais saúde, são os meus objetivos, eu estou compartilhando aqui com vocês de fato, tá, gente, é real, são os meus objetivos. Mas quais são as minhas metas? As minhas metas, elas vão sustentar esses objetivos, elas precisam ser concretas, elas precisam ser atingíveis. Então, o que eu coloquei? Para eu ter essa minha certificação internacional, eu já tenho uma certificação internacional, eu quero ter um credenciamento. Eu preciso ter, agora eu não lembro, 500 horas de coaching. Aí eu começo a botar as minhas metas. 500 horas de coaching, eu vou fazer 100 horas no primeiro semestre, ou divido 250 horas no primeiro semestre, e aí eu vou dividindo e vou colocando, eu preciso atender 4 clientes por mês. Eu quero ter uma vida mais saudável, esse é o meu objetivo. Quais são as minhas metas? Aí a primeira que eu coloquei, eu falei, essa eu consigo alcançar? Eu coloquei, eu vou caminhar 3 vezes por semana. Eu queria caminhar 5, 7? Lógico que eu quero. Não cabe na minha agenda, as metas precisam ser realizáveis, mensuráveis, factíveis, porque é aí que a pessoa se frustra e ela se afasta do objetivo, se afasta do propósito, se afasta de tudo e fica num emaranhado de coisas triste. Então, assim, eu caminho 3 vezes por semana, aí quando chega no final da semana eu consegui andar 3, me dá tanta alegria que eu caminhei até no sábado, peguei meu marido e minhas filhas, fizemos mais de meia hora, 1 hora de caminhar. Então, assim, você precisa ter essas metas, são essas ações concretas em que você vai alcançar o seu objetivo.
São como se fossem as missões que você tem embaixo do seu propósito, né? Então, embaixo do meu propósito, agora, quando eu falo que eu uso a minha voz, para mim é muito importante isso, né? Que eu fui me dando conta do quanto, porque as pessoas começaram a me dar muito feedback também. Nossa, Fabi, né? Quando você fala, ou quando você conduz uma meditação, o quanto isso me faz bem. Falei, ok, então é através da minha voz, são os meus recursos, os meus talentos que eu recebi, que eu estou usando para servir. Porque é sobre servir o propósito também, sabe, gente? Eu acho que aí é assunto para um outro podcast, Aline. Não é sobre ser importante, é sobre servir. Não é sobre ser importante, é sobre ser inteiro. E quando você vai buscar ser inteiro, é a sua inteireza, e não tem nada a ver comigo. Eu não preciso pegar nada da Aline, eu não preciso pegar nada do Dani, eu tenho tudo aqui dentro. Então, meio que você faz um junto, né? Que tem as ferramentas que a gente conversou. Não sei se eu te respondi, Aline, você quer? Respondeu muito bem. Eu acho que conseguiu separar muito bem o que é a meta, o objetivo, e o propósito é o ser, é o maior, somos nós, o que a gente traz. Até você trazendo muito os seus próprios objetivos, suas próprias metas, a gente consegue ver a clareza do seu propósito, que é cuidar, que era o que você falou lá no início, que era o que você já tinha quando você foi fazer o secretariado, que é o cuidar de pessoas. Então, traz esse insight de que tá a clareza, né, a divisão das coisas, e eu acho que quebra também a questão do até o modismo, quando o Dani trouxe, né, das pessoas entenderem, não é modismo, tem diferença, né, não é objetivo, não é meta, é propósito, é o ser, é algo maior do que isso, é o que traz realização, é o que você realmente é, a tua entrega, né, de fato, não somente objetivos e metas. E quem tem um propósito claro, né, é uma pessoa que tem mais sucesso ou não? A gente consegue ter essa discernimento de trazer isso. Quem tem um propósito mais claro tem mais sucesso ou realmente não tem nada a ver uma coisa com a outra? Essa pergunta é bem interessante, Aline. É bem interessante. Eu te diria, num primeiro ponto, pela minha experiência, que sim. Porque, agora eu vou citar o Simon Sinek, ele fala muito isso, de começar pelo porquê. E ele traz isso para as empresas, tem uns TEDs dele no YouTube que eu super recomendo, tem o livro dele também, Começando pelo Porquê, para as pessoas terem propósito, para as empresas terem propósito. Então ele fala assim, né, por exemplo, para as empresas, para as pessoas que estão lá dentro. Se você não sabe, as pessoas se conectam por causa do seu porquê. Não falei que as pessoas se conectam muito por causa das histórias? Sou o meu propósito. Então, se eu não sei quem sou eu, qual é o meu propósito, como que eu vou ter clientes? Como que eu vou ter compradores? Como que eu vou ter seguidores? Como que eu vou inspirar? Então, eu vou seguir na minha resposta para você, que é sim. As pessoas com clareza de propósito, elas vão ter mais sucesso, mais satisfação. Até porque, Aline, o contrário é verdadeiro. Até compartilhei com o Dani num café que a gente tomou. Num café virtual, Pode ser seu produto, hein? Ó, legal. Pode ser, né? Eu participei de um simpósio internacional de yoga terapia. O yoga como terapia e todas essas questões de escuta e enfim. E um palestrante lá, americano, dos Estados Unidos, ele falava de pilares de bem-estar. E aí ele trazia os índices de obesidade, os índices de depressão, os índices de solidão. E nas causas tinha falta de propósito. Tá? Então eu quis trazer um pouco digamos, do contrário do que você perguntou, para dar um pouco mais de transparência até para a minha resposta. Então, assim, a falta de propósito, a falta de enxergar significado, a falta de enxergar pertencimento, valor, seus próprios valores e como você está vivendo os seus valores, porque às vezes a pessoa deixa de viver os próprios valores por questões aleatórias, enfim, não vamos discutir isso aqui. Então, a tendência dessa pessoa ao mal-estar, as doenças mentais, que é algo também que eu me interesso muito por estudar, as doenças mentais, as depressões e burnout também, que é um super assunto, que está super em pauta. O porquê que tudo isso está acontecendo? As pessoas não estão tendo oportunidade de viver o propósito delas. E aí eu também não sei se oportunidade foi a melhor palavra, mas vale uma reflexão, vale uma provocação.
tá? E sim, as pessoas vão ter, e aí quando eu falei do Simon Sinek, é porque ele fala muito, né, que as pessoas se conectam pelo seu porquê, você precisa saber o seu porquê, entender ele, e aí depois o como e o que são as sustentações, são as coisas que você vai pôr em prática para sustentar essas suas crenças maiores, né, que de fato te norteiam. E aí me vem uma frase também muito legal que eu tava ouvindo dele, falando de propósito, mas é num sentido atingível, gente. Acho que para as pessoas, realmente, o Dani falou um pouco disso, né? Para as pessoas entenderem que é atingível, que é possível, não tá. É assim, maior discurso, e eu acabei dando muita risada depois que ele falou assim, o maior discurso que a gente ouve falar de Martin Luther King é I have a dream. Não é I have a plan. Foi aí que eu dei risada, sabe? Mas sabe assim, só para você pensar na ordem. E aí, de novo, eu trago também para o meu trabalho, seja do coaching, até do yoga, tá, gente? Porque a gente começa tendo um sonho. A gente começa, o plano vem depois. Você precisa se conhecer. Não adianta você botar o plano na frente eu nem sei. Imagina se eu boto um plano para mim, aí sei lá, gente, algumas coisas que eu acho que eu não tenho nada a ver, não sei, nem sei, eu vou ser matemática. Não adianta eu botar um plano para eu ser matemática, para eu ser estatística, gente, para eu trabalhar na NASA. Eu, Fabiana Fina, vou morrer. Então eu preciso ter um sonho, porque quando você se conecta com um sonho, eu trago muito isso também com os meus clientes. Qual que é o teu sonho? Sem filtro, sem limite. Porque é aí que você pode chegar. É aí que você pode chegar, porque é aí que você não está colocando as crenças limitantes que o mundo te impôs. Isso é real. As pessoas precisam viver mais, tá? As pessoas precisam acreditar mais e viver mais, porque às vezes eu acho que a gente sobrevive. Desculpa se eu estou indo para um outro âmbito, mas eu vejo muito isso. Acho que foi sensacional, Fabio. Eu ia até brincar. Banho de água fria nos ouvintes que estavam escutando a sua fala anterior, né, da pergunta da Aline, que é, sim, teoricamente vai ter mais sucesso, quem tem claro o seu propósito, porque é meio que lógico, né? Aonde você sabe onde você quer chegar, é mais fácil de você quer chegar, porque você não tem desvios, você vai direto. Então, quem não vivenciou essa linha, né, aonde quer chegar, fica mais difícil, porque você fica zanzando por aí. Uma hora você está num caminho, outra hora você está no outro. Então, quem vai ter mais sucesso? Pô, quem tem a clareza de onde quer chegar, né? Mas, calma lá, ouvintes. Porque agora, Fabi, eu queria entender um pouquinho mais de você, enfim, alguma linha mais prática, sabe, palpável, isso que você estava falando agora, do que dá para ser atingível agora, né? Você trouxe várias falas aí de que nem tudo acontece no nosso tempo, é uma coisa que os ouvintes têm que prestar atenção. Às vezes você está frustrado aí agora porque você escuta muito falar do propósito de gente que está tendo sucesso, você ainda não chegou nesse momento, mas o seu momento pode chegar, que é aquilo que você falou da construção. Talvez o que você esteja vivendo agora é um aprendizado, porque lá na frente você vai ser solicitado por algo que você está sendo preparado agora. Então a gente também tem que olhar um pouco dessa jornada, né, dessa vivência, porque às vezes a gente quer chegar lá na chegada final, curtir aquele momento, mas aquele momento, é rápido, a gente inclusive falou disso, né? Você viver aquele êxtase ali da conquista é rápido, mas o quanto as pessoas estão aproveitando essa jornada, né? Enfim, eu queria, Fabi, que você tentasse ilustrar agora alguns caminhos mais práticos, do tipo, pensa agora, para esse do seu sonho, tenta estruturar ele em objetivos, em metas, para você alcançar o ser maior, que é o propósito. Enfim, compartilha com a gente aí, Fabi. É isso, Dani, é isso mesmo, bem legal deixar bem claro que a gente está o tempo todo sendo preparado, e aí a primeira coisa prática, se a gente está o tempo todo sendo preparado, e a gente já tem consciência disso, vamos nos manter alertas, despertos, conscientes, no sentido, eu vou prestar atenção em tudo que está acontecendo no meu dia a partir de agora. Gostando de escrever ou não, agora já não vai valer mais só quem gosta de escrever igual a Aline, eu gosto também, não estou praticando. A partir de agora, final do dia, o que eu gostei mais no dia de hoje? Porque o Dani falou uma coisa importante,
é leve, eu estou indo num caminho mais reto, eu estou indo num caminho onde eu sei onde eu vou chegar, ele é mais leve. Se está pesado, está errado. E não significa também, aí tem uma coisa bem importante, não significa que chegar no meu propósito, eu estou curtindo meu propósito, eu estou de boa na lagoa, lá na praia, lá que você falou, tomando água de coco. Por quê? As dificuldades, os testes, eles vão sempre existir para o meu crescimento. Mas é fato, vai à noite e escreve. O que eu fiz hoje, apesar das dificuldades, apesar do frio na barriga, sei lá o que deu, medo, mas eu fiz e o resultado, ó, me lavou a alma. Pode ter sido fazer um post no Instagram, pode ter sido ter recebido uma ligação X e o que eu falei. Então, eu acho esse exercício prático, eu desafiaria as pessoas a fazerem, porque eu fiz, e para mim funcionou no final do dia. O que eu estou fazendo de fato? Vivenciando isso, que seja por uma semana, porque a nossa vida como fala, assim, a gente tem períodos que eles são fragrâncias da eternidade. Então, provavelmente, o que a gente vive num dia, ele se repete nos outros dias da semana, o que a gente vive no bloco de uma semana, é o que a gente mais coloca na nossa vida. Então, observe uma semana. O que você vivenciou mais que te trouxe mais experiência positiva? O que você pode fazer com aquilo? O que você pode fazer com aquilo que está te fazendo tão bem? E aí vem 4 perguntas muito do propósito, assim, mas que merece essa reflexão, e eu acho que com esse conteúdo semanal das suas anotações você consegue responder. O que você ama fazer? E aí vai entrar tudo sem apego, sem bloqueio, sem limites. O que você ama fazer? O que você é bom em fazer? O que você é bom, é leve, flui, as pessoas te elogiam. Quais elogios você recebe estão aí dentro? Que foram aqueles elogios que eu falei da minha voz, eu nunca pensei, eu sempre achei que minha voz era morro, taquara, rachada. Mas as pessoas começaram a falar, Fabi, quando você manda um áudio, eu falei, é sério? O que você é bom em fazer? O que você pode ser pago para fazer? Porque aí dessas junções vão sair coisas. Lembra das infinitas possibilidades? A gente fica muito dentro da caixinha, acho que a Aline trouxe um pouquinho disso assim no começo. O que você pode ser pago para fazer? E o que é bom para o mundo? Porque o legado é muito importante. Eu achei sensacional quando o Daniel falou que é essa coisa de uma vida significativa, porque senão não é propósito. Se for valer só para você, não é propósito. Se for valer só para você, não é contribuição. Então, eu sempre falo da gente expandir, e eu faço até esses exercícios também muito de visualização com os meus clientes, e a gente pode colocar isso como um terceiro passo. Ficou bom para mim, e na sequência já ficou bom para o meu círculo íntimo, eu faço assim um círculo para o meu círculo íntimo, e para o mundo. Ficou bom? Eu fiquei, então, uma pessoa melhor. Eu fiquei uma pessoa melhor, por exemplo, ficou melhor para o meu ciclo íntimo e ficou melhor para o mundo. Então, ok, eu estou com tudo isso junto. Então, o que eu falei aí, Dani? De anotar por dia aquelas coisas que você faz são bacanas, eu acho que o que você se sentiu bem no final do dia, o que te deu prazer, uma alegria. E teoricamente, esse exercício, ele tá um pouco ligado ao seu autoconhecimento, que às vezes as pessoas estão perdidas, né? Porque, poxa, se eu fiz isso e eu gostei, pô, essa linha aqui é o que tá me mostrando, né? O que tá me mostrando é que eu devo seguir nessa linha, né? É isso, é isso. E de repente, não sei, me veio aqui, né? Um exemplo, a pessoa é totalmente matemática, está na área de exatas, trabalha naquilo o dia todo, mas a hora que ela foi para academia, a hora que ela fez o exercício, ela sabe do detalhe do músculo, ela sabe de tudo aquilo com tanta precisão, mais do que o professor de educação física, talvez. Então, ali pode ser um insight. É autoconhecimento. Um segundo bloco, responder essas perguntas e ir respondendo, acho que depois desse exercício, né, essas 4 perguntas, elas trazem muito o teu propósito ali no meio, ele vai juntar essas 4 respostas e vai chegar bem perto do teu propósito. E a última que eu ia dizer que eu trago muito para os clientes no coaching e que é muito poderoso e eu vejo os resultados assim como eu vi para mim também, é a visualização. Vai se projetando realmente no futuro, porque, gente, de novo, né, vou abrir um parênteses aqui,
o que a gente está vivendo hoje, até essa nossa conversa aqui maravilhosa, estou super feliz de conhecê-los, a gente pode não ter planejado há muito tempo atrás, mas faz umas 2 semanas, mas a gente se preparou para isso, o conteúdo que a Aline tem de background dela, de carreira, de história, o meu e o do Dani, nós chegamos aqui. Então, se a gente se preparou para estar aqui fazendo essa conversa agora, o que está acontecendo agora, o que vai acontecer na próxima semana, vai estar necessariamente preparando a gente para os próximos desafios. Então, se visualiza. Eu me visualizo muito. Então, daqui 1 ano, e eu falei, eu faço aquele meu planejamento de 5 anos, né? Então, eu já falo, quando eu ia ter uma filha, eu ia ter 2 filhas, eu ia para a Disney, ia tirar um certificado de inglês, blá, blá. Nem tudo é rígido. É bom lembrar do orgânico, do flow, porque é a intuição, é aquela coisa do chamado que eu também estou sempre muito atenta. Mas se visualiza com tudo isso que você respondeu, com todas essas fragrâncias do dia que você levou no final do dia, com essas respostas, eu amo fazer, eu sou boa em fazer, as pessoas me elogiam por isso, as pessoas me agradecem por isso, eu me sinto leve por isso, eu posso receber um dinheiro por isso, e isso é bom para o mundo. Meu, junta tudo isso num pacote, e projeta, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 6 meses, daqui 5 anos, vai ser eu com 40, eu com 50, eu com 60, visualizem esse lugar e esse momento. Essas são as minhas dicas de ordem prática, Dani, não sei se atingiu sua expectativa. Nossa você senhora, quer foi algo uma aula, mais? foi uma sessão de coaching para milhares de pessoas que vão nos escutar aí, ó, free. Free of Que charge, vai bom, lá, fico Lili. feliz em servir, que bom, Dani, obrigada. E um ponto também maravilhoso, tudo que a Fabi trouxe, né? Desde o início até agora, maravilhoso, muitos aprendizados, né? Até as dicas de livro. Eu acho que tem muito vai também, quando a gente estiver nesse caminho do nosso propósito, esse autoconhecimento, as conexões que a gente faz com as pessoas também é de autovalia, né? O quanto que a gente está num lugar que é positivo para a gente, conexão com pessoas que vão agregar para a gente. Não adianta só a gente ter o nosso propósito e achar que a gente vai lá sozinhos, com a nossa mochilinha nas costas e vai chegar nele sozinho. O propósito é nosso, mas a gente vai estar ali com pessoas e que essas pessoas estejam para agregar também, que a gente agregue na vida dessas pessoas e que isso seja um caminho de ajuda para todos, né? Tanto para a gente se autoconhecer, entender aonde que a gente tem os nossos detalhes para ajuste nesse caminho, nessa trajetória, mas entender que as conexões com as pessoas também vão nos ajudar nessa nossa construção, nesse nosso entendimento, nesse autoconhecimento. Não sei como que é isso também, se a Fabi consegue trazer algum ponto nesse sentido de conexões, se faz sentido o que eu trouxe aqui. Genial, genial, deu até um quentinho no coração, sério, a gente sente as coisas no corpo, observe, quando você está mais presente. Obrigada, Aline, foi excelente, me vieram 2 frases, primeiro, assim, mega importantes para sintetizar o que você falou, se você me permitir, que é, e eu tenho falado isso muito, principalmente com aquela minha parceira aí de jornada, que é assim, sozinho eu posso ir mais rápido, mas junto eu vou mais longe. E aí eu quero juntar isso com a direção é mais importante que a velocidade. A direção é mais importante que a velocidade. E junto eu vou mais longe. Então, realmente, eu não preciso me preocupar com a velocidade, eu não preciso me preocupar com a rapidez, eu preciso ter boas conexões. Eu preciso estar no ambiente, e aí eu volto para a pirâmide, o quanto ela é importante, num ambiente que também me ajude a sustentar os meus valores e as minhas crenças, e acho que vale observar, por isso que o autoconhecimento é muito importante, porque às vezes é uma crença limitante, às vezes a gente olha para uma rodinha, acho que principalmente na escola, trabalha também, ai, olha ali, os pessimistas, tudo junto, gente, ai meu Deus, devem estar falando o próximo que vai ser demitido. Eles se juntaram também por uma afinidade, né, mas você quer estar lá? Aquele ambiente vai te ajudar? Aquelas pessoas vão te ajudar? E aí eu volto como o exercício que eu sugeri da visualização, ele é importante porque você pode levar para essa visualização também as pessoas que você acredita que podem estar com você, o que elas vão estar dizendo para você. As pessoas são importantes para você. Não tem uma frase também, essa eu não sei de quem é, gente, mas é uma frase que eu curto muito. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive? Não sei se vocês já ouviram isso. Mas
Mas faz sentido. Mas pensa Já depois. ouvi ela em outro contexto, mas eu lembro de ter escutado, sim. Porque... E nessa jornada do autoconhecimento, você vai se deparar que alguma ferramenta, algum momento, quais são pessoas que te inspiram? E te ajuda a enxergar também um pouco do teu propósito. Eu fiz isso também muitas vezes e de vez em quando eu faço um recheck, eu checo novamente. Seja no posicionamento do Instagram, seja alguém que de fato foi um mentor seu, foi uma mentora, alguém que você admirou, de fato, dentre os seus amigos, no seu ciclo familiar. Eu não sei se isso é tão bom assim, mas o que serviu para mim, também aqueles que eu olhei e falei, eu não quero ser assim, eu não quero isso para mim. Porque também, às vezes, você chega no seu propósito por eliminação, gente, tá tudo bem. Isso eu não quero para mim. Isso eu não acredito. Esse é um formato que não vai funcionar para mim, eu não vou caber. Eu não vou ficar confortável, não vai ser leve, vai ser pesado. Então, não rola. E, de novo, e quando eu falo isso, eu não quero que as pessoas pensem, então nunca vou ter propósito, porque o propósito é paz e amor. Não. Ele é leve porque você está usando seus talentos. Você conhece seus talentos e você usa. Mas sempre, sempre vai ter desafio. Porque você está crescendo, ainda mais se você está, de fato, engajado no teu propósito, para servir, para deixar um legado, para utilizar tudo aquilo que veio no teu chip aqui, no teu espírito, corpo, alma e tudo mais, o conjunto, é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. E ela vai ficando maior conforme você vai tomando contato com ela. Porque você quer sustentar. E é isso que vai te movimentar. E você vai recebendo feedback e aquilo fica desafiador, porque você vai buscar mais ferramentas e o autoconhecimento é sem fundo, né, gente? E você vai buscando. Então, é desafiador. Tem também dores e delícias, tá? Não é só levinho, fofinho, não. Se alguém tá pensando isso, acho que é bom a gente falar também, né? Igual travessuras e gostosuras, né? Sempre tem, em todas as partes da vida. Bom, tripulantes, apertem os cintos, a gente está quase chegando aqui no nosso destino, a gente está quase encerrando aqui esse nosso voo. Fabi, Aline, queria só agradecer demais aí o bate-papo, acho que a gente trouxe uma contextualização sobre propósito muito poderosa para todo mundo, tem dicas muito práticas aqui no final, e que eu acho que vai ajudar muitas pessoas, né? E esse é o objetivo do nosso canal, do nosso trabalho aqui, né? Ajudar, nem que seja uma pessoa a se transformar, a evoluir. Fabi, queria abrir para você aqui rapidinho, para você deixar o recadinho da Fabi aí, enfim, que você quiser compartilhar com todos os nossos ouvintes. Rapidinho, gente. Sejam as suas melhores versões, vocês têm todos os recursos dentro de vocês. Busquem isso incessantemente a cada dia e tudo vai dar certo. Quero, assim, super agradecer por essa oportunidade, estamos conectados, estamos juntos. Quem quiser me chamar, eu tô no Instagram, @Fabi_Fina, que é o meu sobrenome, F de Fabiana, INA. Também estou no LinkedIn, podem me procurar, podem me chamar. As dicas de livros que eu deixei por aqui são realmente muito legais, então a gente falou Depois, inclusive, Fabi, a gente pode pôr quando a gente disponibilizar o material, show. A gente coloca essas dicas de livros, tá? Bem legais também. Legal. Tem mais um aqui, qual é a tua obra do Cortella? Eu acabei não falando, mas tem dicas muito boas. Então, inspirem-se, me sigam ou me procurem para qualquer conversa. Se precisar de treinamento, desenvolvimento, coaching, mentoria, a gente está aqui para servir, para ajudar as pessoas a, de fato, se moverem até os seus sonhos. Eu estou muito feliz de conhecer a Copastura e vocês. Sucesso para todos. Gratidão. Obrigado, Fabi. Obrigado, Aline. Gostaria de agradecer a todos vocês. Esperamos que o conteúdo tenha agradado todos os nossos viajantes. Não saia da janela e aguarde os próximos podcasts. Obrigado.